Olá você, estamos começando mais um episódio do nosso Aqui Pode, cheio de histórias para contar. Você que está conectado conosco, não só no nosso canal do YouTube, mas também em nossas redes sociais, que por lá você fica sabendo quem é o nosso entrevistado, o que ele falou e, obviamente, você faz a procura do nosso canal. Então, olha, sempre compartilhe, comente, dê o like, porque a gente vai mostrar para o YouTube que nós temos aqui sempre um assunto relevante para você que nos acompanha. Esse é o nosso Aqui Pode, cheio de histórias para contar, e esse episódio tem um oferecimento da Resolve Energia Solar. Você sabe, a maior empresa de energia solar do Norte e Nordeste do Brasil. Aproveitar a oportunidade para você, neste momento, realizar o teu investimento em placas de energia solar. Sabe por quê? Porque com o verão gelado da Resolve, olha, você aproveita a oportunidade, porque você fechando o seu sistema agora mesmo com um dos especialistas da Resolve, você ganha um ar-condicionado de presente e também concorre a 4 viagens para Gramado com direito acompanhante, tudo pago pela Resolve. Quer saber mais? Fale agora mesmo com o especialista, você sabe. Vem pro verão gelado da Resolve. Pois é, minha gente, você sabe que a cada semana a gente tem sempre um personagem novo, seja um empreendedor, um empresário, seja um político, seja também um artista da nossa terra, pessoas que têm sempre histórias para contar. E para nós aqui do Aqui Pode, nós temos a honra deste momento de te apresentar ele que vem a partir do momento em que a gente percebe nas redes sociais que alguém está engajado, alguém está também repercutindo, a gente tenta trazer aqui no Aqui Pode. Então, por isso que desta vez nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da Treehouse, a nossa produtora, ele que é empresário, ele que é o principal executivo do Grupo Líder, ele que também, incluindo os supermercados, incluindo também home center, lojas de departamentos como Magazan, farmácias como a Farma Líder, ele continua à frente desse conglomerado de negócios e é um dos maiores grupos do nosso estado do Pará. Eu estou falando do Grupo Líder e eu estou falando do seu Oscar Rodrigues. Seja bem-vindo, seu Oscar. Quanta honra lhe receber aqui no nosso podcast. Genão, muito obrigado. Boa noite para você, para os meninos aí. Sim. Parabéns aí para vocês pelo trabalho de vocês. É um prazer estar aqui contigo. Desculpa a demora. É que a gente custou muito, não foi? Foi, mas o senhor veio na boa hora. Mas tá bom. Estou aqui às suas ordens. Seu Oscar. Conversar, pode vir. Seu Oscar, já há quanto tempo, assim, eu agora há pouco perguntei para o senhor hoje é o principal executivo do Grupo Líder devido a fatores que aconteceram já na família, como a morte do seu pai e de alguns irmãos. Mas o Grupo Líder, quando é que começou essa história? Porque pelo que eu vejo nas redes sociais, conhecendo um pouco da sua história, tudo começou em 1960, é isso? 64. Essa história o povo todo sabe, sempre foi contada em prosa e verso, como se diz. Nós somos, todos sabem, nossa origem é de Igarapé-Miri e o meu pai começou comigo e o Osmar, o meu irmão mais velho. O Osmar faleceu há 6 meses. Mas logo em seguida veio o João, meu irmão, meu terceiro irmão. Terceiro, quarto, E depois, o papai sempre dizia assim, agora já não é tanto. O papai sempre nos dava um conselho: vocês são como palitos de fósforos. Um palito a gente quebra com muita facilidade. 2 ainda quebra, agora 5 vocês não vão conseguir quebrar com a mão. Então vocês precisam estar unidos, senão vocês não saem daqui. E a gente fez isso com muito esforço. Então foi assim. Hoje eu não chamaria a principal executiva, eu sou mais velho, né? Porque o Osmar deixou os herdeiros lá, estão conosco lá, os sobrinhos, não? Cada um numa função. Tem os herdeiros do José, que ficou o filho dele, Joelso, o doutor Joelso representa ele. Os herdeiros do Celso, o doutor Fábio ficou representando. Rapaz jovens, tem uma escolaridade muito melhor do que a minha, são formados, advogados, médicos, enfim. Como é que foi a vida lá por Igarapé-Miri? E o João, que é só eu e o João. Mas o João teve um problema de saúde, está um pouco afastado do dia a dia na sede da empresa. Mas continua atuando com as opiniões dele lá da casa dele e tal. Não está fazendo. E como é que foi a vida lá por Igarapé-Miri, senhor Oscar? Conta pra gente um pouco, porque o senhor sempre quando fala nas redes sociais sobre lá o interior dentro do município de Igarapé-Miri, conte um pouco mais como é que foi a vida lá por Igarapé-Miri até a vinda da família Rodrigues para Belém. Olha, como é que eu posso te dizer?
Às vezes eu penso, foi uma vida boa, foi uma vida feliz, uma vida alegre, com certeza muito mais do que agora, porque as responsabilidades eram muito menores, muito pouco. Quem tem 16 anos, como eu comecei a trabalhar com 16 anos, e logo parei de estudar com 15 anos, com 16 anos. Eu voltei a estudar quando eu cheguei em Belém, eu já tinha 28 anos. Aí eu fui para um colégio perto de casa, foi quando eu consegui tirar, que a gente chamava naquela época, o 2º grau. No interior, quando eu vim de lá, eu parei, interrompi. Então eu comecei com 16 anos, o Osmar, menos ainda, o Osmar começou com 14, João com 15. E a gente não teve oportunidade, a vida é feita de competições, Agenor. Se a gente não competir, não disputar, é por isso que existe os clubes de futebol. Eu não tenho paixão por nenhum time. Eu nunca tive, porque o meu pai dizia para nós que ele não chamava futebol, ele chamava jogo, e que jogo não era uma boa coisa. Eu não consegui ter essa paixão. E eu acho tão bonito a torcida e a competição dos times de futebol, principalmente aqui no Pará, é o Remo e o Paysandu, como eles torcem, vão louco para... E a gente passou a ter isso. Era a nossa família, meu avô tinha lá os negócios dele, e tinha um tio que nós considerávamos que era o mais rico, o bem de vida. O rico não era, mas a gente, para nós não tínhamos nada, ele era. E a gente passou a competir, tentar também chegar onde ele chegou, ter o que ele tinha. Isso foi muito bom para nós. Esse seu tio seria do tio sobrenome Correia. Correia, era pai desses meninos do Nazaré. Que era o seu Alaci, falecido Artênio hoje. E o Arthur, Então a competição a competição começou por lá ainda em Igarapé-Miri? Sim, claro. Se não fosse essa competição, nós não saímos de lá do limbo. O tio Arcelino, irmão da minha mãe, o irmão mais velho, ele para mim foi o meu guru, porque eu me espelhava muito, eu achava ele, e ele era realmente um homem muito inteligente. Hoje eu penso que se aquele homem tivesse frequentado uma faculdade, ele não tinha pouco estudo, mas enfim, e nós competíamos. Depois eles também passaram a competir com a gente, depois que a gente avançou, e eles avançaram. Mas a gente começou muito a gente andava de canoa de vela, as coisas, o Brasil melhorou muito, o mundo avançou demais. Vocês são jovens pessoas, mas 50 anos, 60 anos fazem muita diferença, porque há 70 anos atrás não tinha nem fábrica de motores. Quem quisesse ter um motor, alguma coisa, era tudo importado, inclusive carro. E era caro. E nós, eu costumo contar, sabe, que onde eu nasci não tinha rua, tinha rio. Então, não tinha carro, tinha canoa. E bicicleta era remo. Até hoje, sabe o que é remo? Sim. Remo é que a gente usa na canoa. Sim, o casco. Até hoje eu sei remar. Na época, porque remar é como andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Tempo desse eu fui a São Caetano de Velas e peguei uma canoa assim, aí a Jacira sentou lá na frente, eu peguei o remo. Continuo remando exatamente igual. E nunca aprendi a andar de bicicleta. Porque não tinha como andar de bicicleta, porque lá é vargem. Vargem quer dizer, é lama, não tem terra firme, não tinha como. Então, aquilo era uma... Então, como não tinha motor, não tinha indústria, o Brasil não era industrializado, os rios, tinha estrada, não tinha... As embarcações eram movidas a vela. E com velas, com canoas a velas, Igarapé-Miri e aquela região, Igarapé-Miri e Abaeté, eles produziam muita cachaça. A cachaça tinha plantação de cana. E a gente pegava a cachaça dos engenhos, engarrafava e ia vender em outros municípios numa canoa à vela. Papai tinha uma canoa e eu com a irmã andava em outra canoa à vela. E a gente ia para Vigia, para São Caetano de Velas, para Marapanim, Maracanã, vendendo cachaça. Eu era muito jovem, eu tinha 16 anos, depois eu acabei tendo uma namorada lá e tive uma filha em Vigia, está comigo. É a minha primeira filha, Elisete. E hoje vive comigo. E
Então era isso que a gente pedia. Mas a gente tinha muita vontade de conseguir ter uma embarcação a motor. Porque a motor é outra coisa lá. Sim, óbvio. Tu sabes. Menos cansativo. As pessoas não sabem o que é a vela. A vela é o sabor do vento. Ele vai para um lado, vai para o outro. Se a maré, porque lá tudo é maré. Sim. Se a maré vai para um lado, a gente vai. Se ela para, tem que amarrar e vir. E assim é que a gente fazia. Então o meu tio já tinha um barco a motor. Eu talvez diga que era uma inveja branca. Mas saudável. A gente tinha muita vontade também de ter um barco a motor. Quando nós conseguimos o barco a motor, o primeiro barco a motor, e o Osmar, para homenagear o meu pai, colocou o nome do barco a motor, São Jerônimo. Meu pai, ninguém conhecia meu pai, nunca pouco lá. Quando nós compramos o motor, o João, meu terceiro irmão, já estava em atividade, eu e ele pegamos o motor aqui em Belém e levamos para lá. Isso foi em 14 de setembro de 1964. Neste dia, o barco São Jerônimo funcionou. Nesse dia, nasceu minha segunda filha, a Neuza, doutora Neuza, hoje a doutora Neuza. E de lá a gente considera que, na verdade, o Grupo Líder fundou em 14 de setembro de 1964, então nós temos 36, 61 anos. Começando com 4 embarcações lá? Chegou a ter 4 embarcações? Não. Nós começamos com uma. Com uma. Que era o barco São Jerônimo. Depois nós tivemos, aí a gente lutou muito. E depois a gente conseguiu ter um outro barco. Era o Rodrigues Júnior, um barco muito bonito, muito maior. Sempre competindo com meu tio. Meu tio comprava um barco, o papai dizia, eu também vou comprar um para mim. Isso foi muito saudável e muito motivador. A gente não faria, mas nós demos um salto, porque a gente precisava. Meus filhos já estavam um pouco. Eu nunca morei na cidade de Igarapé-Miri. A gente fala que nós somos de Igarapé-Miri, mas não é da cidade. Seria um distrito. Eu nasci na margem, eu sou ribeirinho. Nós nascemos na margem do rio, você sabe o que é, não é? Sim. Igarapé-Miri é o Baixo Tocantins. Fui lá, aquilo é um afluente do Tocantins. E lá a gente nasceu. Quando nós saímos de lá eu casei. E com 5 anos, minha filha já tinha 5 anos, a Neuza, e o Orimar, filho do Osmar, já tinha 6. A gente precisava vir para a cidade, mudamos eles com a minha mãe para a cidade de Igarapé-Miri para eles irem para o colégio. Mas a gente queria mudar para Belém. Então essa necessidade, e os negócios tinham crescido, aí a gente não ia mais vender cachaça, a gente tinha barcos a motores, nós viajávamos para o Amazonas, para o Baixo Amazonas, entenda. É por isso que eu disse para o senhor que as coisas mudam muito e todo mundo ganhou, todo mundo venceu. O mundo avançou muito, o país avançou demais, a pobreza diminuiu muito. Hoje lá não tem mais casco, nem tem mais remo. E o senhor tem ido com frequência mais? Faz tempo que não vai a Igarapé-Miri? Quem vai mais é o João, gosto de muito. Eu tenho lá. Hoje ninguém tem mais canoa para remar. Sim. É tudo rabeta. Tudo rabeta. Sabe o que é rabeta? Sim, sim. Isso ando assim. Sei. Esse Oscar, a minha família. É o carro d'água. A minha família, por parte de mãe, ela é de Cametá. Tá. Não é um município tão perto, mas é da mesma região do Baixo Tocantins. Mesma região, mesmo os costumes. E eu cresci mesmo exatamente Liguajá, exatamente. Abaetetuba, Cametá, Igarapé-Miri, Mocajuba. Tudo toda a mesma linguagem, a mesma região. Toda a mesma região. E é tão sensacional, seu Oscar, porque vendo pelo lado bom do negócio, entre a família Correia e a família Rodrigues vindo para Belém, nessa competição, vocês vieram, primeiramente, os filhos mais velhos, com os pais. Depois... mas eu acho que aí que houve a grande virada. Até nós víamos para Belém, a gente sentia que nós estávamos ainda menos que eles. Era o meu tio Arcelino, o Alaci, Artemio e o Arthur. Eles tinham um engenho de cachaça, nós já criamos o nosso, nem sabia se dava lucro, a gente queria ter também porque ele tinha. Ele tinha 4 barcos, nós tínhamos 4 barcos, ele tinha um barco menor, a gente tinha, mas ele tinha uma residência em Belém e a gente não tinha. Então a gente tentou, e o meu pai
Meu pai nunca foi assim de estar na frente, mas ele teve muita coragem, ele nos libertou, ele nos deu oportunidade. Porque no interior é assim, aqui eu vejo meninos com 13 anos tem que o motorista levar na escola. Lá não, mano. Lá com 13 anos já está trabalhando. Então o que o nosso pai nos deu foi coragem, porque ele disse assim, não adianta vocês comprarem residência em Belém, porra, os filhos de vocês lá, se vocês não têm que trabalhar, e já há necessidade de um ponto em Belém, porque muitas mercadorias nós comprávamos em Belém, precisava estar presente aqui. E nada melhor, nós acabamos comprando um prédio no Porto do Sal, onde nos altos tinha 12 apartamentos com 66 metros cada um, e eu vim com os morar para cá. Este foi o grande salto, porque nós passamos um ano que o meu tio Arcelino veio depois. Aí ele veio também, pôs o armazém bem no lado, mas aí a gente já estava bem na frente dele. Já estava na frente. E aí depois ele acabou separando, o tio Arcelino morreu, ela se perdeu ano passado. São pessoas muito honestas, muito corretas, mas, enfim, é a vida. E o líder em Belém começa a partir de quando? O líder, quando nós chegamos. Quando já era líder. 1964. Porque, entende, nós tínhamos... Não, nós viemos em 64. 73? 73. E nós tínhamos o nome do engenho nosso lá era Engenho Liderança. Cachaça Rodrigues. Nós tínhamos 2 marcas de cachaça. Cachaça Rodrigues e Cachaça Preta Velha, que tinha muita preferência no Baixo Amazonas. Nós íamos de barco, chamava isso regatão, é um tipo de mucambo, é assim que chama, né? E levava as mercadorias daqui, aqueles produtos de necessidade para vender para os ribeirinhos lá, não tinha nenhuma estrada, nada. Aquelas pessoas dependiam do regatão para se alimentar, para viver, para se abastecer. A gente levava bolacha, açúcar, feijão, arroz, café, cachaça, muita cachaça, porque o pessoal comprava muita cachaça, eles bebiam lá, tirando malva, juta, e a gente levava medicamento, alguns medicamentos, até hoje eu lembro, tabaco, tudo. E lembro que a gente levava um medicamento que se chamava Interuvelforme, era para diarreia. Você imagina o quanto esse povo vivia sem nada, bebendo aquela água do Amazonas. Não tinha saneamento básico, e não tem até hoje, né, naquela região. Não tinha nenhum tratamento, nenhum filtro, nada. E esse medicamento, eu lembro hoje que era Interuvelforme, levávamos alguns, antibióticos não, e cibalena, essas coisas, enfim. Dava muita malária, e a gente levava medicamento. Então, era um comércio, assim. E a gente ia deixando esses produtos para os pequenos comerciantes na margem dos rios. E quando chegava lá no final, normalmente, ou Terra Santa, que é um dos últimos municípios que faz fronteira com o Pará, ou Juruti, ou mesmo Parintins, que já fica no Amazonas, o barco estava vazio, não tinha nada. E a gente também não tinha nenhum real no bolso, nenhum cruzeiro, porque a gente tinha deixado tudo fiado. Sim, tudo Aí fiado. A gente voltava e não vinha recebendo dinheiro, então vinha recebendo produtos. Peixe seco, pés silvestres, era permitido, hoje não. O IBAMA mudou, não é? Hoje, mas era permitido exportação de pés silvestres. Eles matavam onça para tirar o couro, para vender, isso era permitido vender. Era exportado, era mercadoria exportada. E a gente vinha pegando esses produtos para receber as contas. Alguns não conseguiam pagar tudo, enfim. E aí tinha que vir para Belém e vender esses produtos. Juta, maçaranduba, essas peles, pirarucu, enfim. E depois ficava alguns dias aqui. Por isso a necessidade de ter já um ponto aqui. E nós acabamos comprando um ponto no Porto do Sal, que deu muito importante para nós, porque a nossa ligação era muito forte com o interior. Uhum. Os barcos chegavam e encostavam praticamente no Porto Saporto. O prédio que nós comprávamos ficava bem em frente ao mercado do Porto do Sal, que era onde as embarcações chegavam. Enfim, como o engenho era liderança, nós chegamos e onde nós compramos tinha uma torrefação de café. Era de um português e o filho, e o café era café líder. Até hoje nós temos. Sim. Nós temos um carinho muito grande, é totalmente outra coisa, é moderno, nós procuramos ter da melhor qualidade, mas daí é que surgiu o líder. Aí a gente colocou o nome logo lá no prédio, Autosserviço Líder Limitada. Isso foi
fevereiro de 1973. Este mesmo CNPJ nós temos até hoje. Até hoje. Eu quero contar para o senhor e para os senhores que nesse país, manter um CNPJ com 60 anos, sem estar endividado com o Estado, é um verdadeiro milagre. Graças a Deus, o nosso existe até hoje. Nós nunca mudamos de firma. Nós alteramos o nosso contrato social, de mudar, de criar, modernizar. Agora, o CNPJ nunca foi mudado. E como foi que foi? E qual foi o impacto para o grupo com a aquisição do Café Líder? Não, fui lento, fui muito devagar, porque não foi assim. A gente começou vendendo café, só eu, na verdade. O Osmar veio um ano depois. A Jacira, minha mulher, meus filhos e os filhos do Osmar. O Osmar continuou lá cuidando do engenho e tal. O João continuava viajando. Já estava o José, já faleceu o José, que também já estava viajando, mas já para o Amazonas. José nunca foi de canoa-vela, o João foi. Celso nunca viajou de canoa-vela, mas eles já foram para onde? Agora seu Oscar, como é que surgiram então as diferentes frentes de atuação do Grupo Líder? Em qual momento apareceram o supermercado, a farmácia, o shopping, home center, o Café Líder, como o senhor já falou, foi o precursor de tudo isso. Mas aí nós temos hoje a Ótica, o Magazine e tantos outros empreendimentos do conglomerado Grupo Líder. É longo, né? Mas eu vou tentar te passar. Sim, sim. A gente começou com atacado. E comprando... Atacado que a gente chamava era caixas, comprar em caixas, principalmente daqueles produtos que nós levávamos para o Amazonas. Então, a gente comprava, aí já começamos a comprar, importar de fora, importar do Nordeste, né? Já comprar direto do fabricante, o óleo comestível, o açúcar, o sabão, já não comprávamos mais do atacadista de Belém, já começamos a importar de fora. E esse mesmo, assim quando embarcavam no barco para vender, ficava um pouco para a gente vender para os nossos pros comerciantes do interior que vinham aqui. Foi um momento no Genô, foi bom, a vida tudo, mas foi um momento de um grande salto nesse estado. Foi a época que estavam construindo a hidrelétrica de Tucuruí. Nós não tínhamos energia aqui. Eram as usinas que tinha pelo porto. Foi quando o governo construiu a hidrelétrica de Tucuruí, principalmente por causa da Albrasa do Norte, que vinha para cá e estava exigindo, sem ter energia ela não vinha. Então, eram grandes obras do governo federal, abertura da Transamazônica, o asfaltamento da Belém Brasília. Então, nós vivemos isso e o interior ficou muito rico, porque ele exportava madeira em toros. Os americanos chegavam aqui. Eu acho até engraçado. Falam muito de desmatamento agora. Não tem desmatamento não, mano. Desmatamento tinha lá. O americano chegava com o caboclo lá na beira no Marajó, em toda a região. E ele tinha aquela enorme propriedade. Ele dizia, eu quero comprar tuas terras. Não, mas eu não vou porque eu não quero sair. Não, mas você vai ficar aqui. E ele dava um dinheiro para o dono daquilo, que ele nunca imaginou de receber. Sabe o que ele fazia? Mandava tirar toda que nós chamamos o cuba, a virola. Era uma madeira que exportava. Ele derrubava o todinho. Não tinha uma fiscalização, não tinha IBAMA. Naquela época era Instituto Brasileiro. E nem existia manejo também, né? Não tinha nada. Enfim, lá sim tinha desmatamento. E então a gente veio para cá. E um dia o meu pai disse, a gente vendia tudo. Porque pela nossa forma, pelo nosso conhecimento com o povo do interior, de Cametá, de Baião, de Ponta de Pedra, do Marajó todo, a gente angariou muita clientela. E a gente trabalhava e vendia muita mercadoria lá. Mas o meu pai disse para a gente, isso vai acabar. Olha, ele disse uma vez, já proibiram exportação de pele de jacaré, daqui a pouco proíbe, a hidrelétrica de Tucuruí vai acabar. A Transamazônica também vão acabar, vendia muito para lá. E foi quando eu conheci o supermercado, nunca tinha entrado no supermercado. Nessa época, qual era o supermercado que existia, senhor? Lembra? Tinha o Bana, ali no térreo do edifício Bana, ali em Nazaré. E bem atrás de casa, na rua Gurupá, com a doutor Assis, tinha um supermercado Metralhadora. E depois virou meu amigo do seu Massul de Rufel. Aí eu fiquei fascinado quando eu fui um dia lá. Fascinado de ver como ele era bonito. Não era bonito. Sim, para a claro época. Não, mas para aquela época
eu achei totalmente diferente. A gente não ia em supermercado, a gente não estava acostumado. Enfim, aí o João parou de viajar, ficou lá e a gente queria comprar outro lugar. Aqui para pôr também um comércio para o João, que já estava com a família dele. E um dia eu gostava muito de ler o Liberal, principalmente os jornais, gostava muito do Liberal, de ler os classificados. Classificado era um negócio, jornal, isso tudo vicia. Assim como é o celular hoje, era o jornal. Amanhece o dia, eu já queria o jornal para ir para o banheiro com o jornal na mão. Hoje nem leio mais jornal, enfim. E aí eu gostava de ler os classificados, sabe o que é o classificado? Sim, lembro ainda. Ainda tem, não sei se ainda tem. Enfim, mas era muito. E eu ia procurar onde tinha prédio para vender, eu tinha vontade que nós comprássemos um prédio, porque o João precisava vir para cá. E vi um prédio que tinha na Alcindo Castela, com o Padre Coutinho, que eu não sabia onde era. Eu tinha um carrinho, um Fusca, tinha 10 anos meu Fusca, eu já tinha aprendido a dirigir, eu cheguei aqui e aprendi logo a dirigir. E eu aprendi, era um domingo, peguei meu Fusca e fui andando pela Estrada Nova, a Padre Coutinho não era totalmente asfaltada. Sim. Aí subi lá, Alcindo Castela. Quando eu cheguei lá, era o bairro da Conde, eu não sabia que aquilo era o bairro da Conde. Mas tinha o posto, um posto que tem hoje, ainda já tem existia. Até hoje. Em frente tinha uma boate, tinha o Alencar lá na frente, não na Padre Tico, não sendo Castela. E tinha aquela panificadora lá, um prédio de 2 andares, bonito, eu achei bonito, chamava Panificadora São Judas Tadeu, e estava para vender. Aí eu voltei em casa, cheguei lá, os irmãos vi um prédio muito lindo ali, que dá para o João vir, tem 2 apartamentos também. E eu com o Omar fomos lá, era o Seu Américo, e nós compramos o prédio do Seu Américo. E o João veio, era uma padaria. O João passou muito trabalho lá na padaria, sem experiência, mas o sonho nosso mesmo era fazer um supermercado. Eu queria ter um supermercado igual Metralhadora. Nesse tempo, o bairro da Conde era uma população com poder aquisitivo muito baixo. A gente não fez pesquisa, a gente não fez nada. Eu simplesmente achei aquele cruzamento muito bonito. Você não faz nada na vida se você não tiver dedicação, Deus e sorte. Tudo. Que a gente chama sorte, mas é Deus, não é? Porque nós não podíamos escolher. Ao contrário, a gente podia escolher uma localização melhor. A gente tinha, eu lembro que nós compramos o prédio à vista, 750 milhões, 700, não sei, mas foi 750. E nós compramos e aí resolvemos fazer. A gente não entendia nada de supermercado. E o detalhe aí, no caso do seu Oscar, é que não era um centro da cidade, não era um bairro nobre, era um bairro que ainda estava sendo ocupado. Aí a gente foi muito criticado. Porque naquela época o bairro da Conde era o bairro da prostituição. Tinham boates, né? Muitas boates, muitas casas, enfim. E a gente foi muito criticado por isso, e foi uma tolice mesmo. Hoje é um dos bons pontos que nós temos, e eu acho que podia não ter dado certo. Mas ninguém entendia nada. Eu fui no Metralhadora, eu perguntei quem é o gerente, eles me disseram, eu vi era um rapaz, Marçal, nunca mais vi o Marçal, ele era jovem da minha idade. Perguntei, tu é gerente, tá? Tu me ajuda a fazer um supermercado? Eu ajudo. Tu quer ir comigo? Eu quero. Eu contratei ele e levei para lá. O Marçal nos ajudou muito, mas ele demorava muito para chegar, foi horrível. Enfim, depois de algum tempo, eu voltei para o Porto do Sal com o Osmar, e o João ficou lá, e ele teve muita dificuldade, e o José veio, e ficaram lá. E a dedicação deles fez acontecer e deu certo. E ali aquele ponto virou um supermercado? Virou um supermercado. A partir de qual ano? 75. Já a partir de 75. 5 de setembro de 1975. E o senhor guarda na mente até hoje a data, né? Eu vejo que o senhor sabe a data de cada uma das unidades, o ano que ela foi construída, reformada. Então, nesse dia, nós abrimos, em 5 de setembro, aquele supermercado que tinha 300 metros quadrados, 10 de frente por 30 de fundos. Conhecimento zero. Zero. Trouxemos o Marçal, que nos ajudou muito, e ficou o João e o José lá. E a gente ficou tão traumatizado com a localização que o João saiu procurando, tanto que a gente pôde, procurou um terreno no centro da cidade. E ele conseguiu ali na Alcindo Castela também. Com a Conselheiro? Com a Conselheiro. Mas onde está aqueles 2 prédios, do outro lado,
Sim. Aí ele fechou, mas quando ele voltou lá com o cidadão, ele já tinha vendido para outro. E ele atravessou, comprou. Quem comprou foi o João lá. Eu lembro que aquela loja, eu morava lá perto daquela loja ali na Alcido Cacela, ela foi transformada, ela foi reformada já tem alguns anos, né? Mas ela era uma loja ainda padrão do Grupo Líder. Assim também como a loja da Cidade Velha, que até então, até um tempo atrás, era uma loja menor. Era bem pequena, e hoje é uma loja bem maior. Enfim. Foi criando um conceito novo. Enfim, em 19 de outubro de 1981, nós inauguramos a loja da Alcindo Cacela. Passamos por um trauma uma tragédia, porque o João, que era quem estava fazendo a obra, a esposa dele morreu num acidente, onde ele perdeu a esposa e perdeu uma filha, num acidente na Pinagés com a Padre Otíquio. Um acidente de carro. Acidente de carro, foi. Aí houve a gente esmoreceu um pouco, queríamos vender a loja para o supermercado São João, que era o seu Edir Geórgio, e hoje as lojas são nossas. Mas a gente juntou forças e não fez. E essa foi. E algum tempo depois, por isso que eu digo que vai sorte. Eu não estou contando aqui que a gente é um case do sucesso, não é isso, não. Nós trabalhamos apenas. E com uma dedicação total, uma economia de guerra, porque a gente, sabe, Agenor, nós, pelo menos os filhos do seu Jerônimo, nós não fomos acostumados com muito. Hoje desses só tem eu e o João. Mas nossas famílias, não me fascina a abundância. Eu não preciso de muito para viver. O senhor vive bem, assim, vive bem. As pessoas, eu gosto desse, eu acho que uma das coisas, eu vi esse mundo evoluir e aconteceu lá atrás, antes de eu chegar, mas eu acho que a internet foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceu. Eu acho que a internet, o nome dela deveria ser a liberdade. Porque antes da internet, primeiro, qual era o conhecimento que a gente tinha? Nenhum. Não tinha onde perguntar. Qualquer coisa que eu quero saber, eu vou lá no Google. Você esperava assistir o jornal, pegar o jornal impresso, não só, ouvir no rádio. Os donos da notícia, que me perdoam, os donos da verdade, era o dono do rádio, da TV e do jornal. A verdade era eles. Hoje, pode ter coisas que não sejam verdade, mas todos nós, sem distinção, temos a liberdade de falar o que nós quisermos. Total. Às vezes pode não ser verdade, como chamam, mas ele fala o que quiser. E naquela época, então foi uma das coisas mais fantásticas que eu acho que aconteceu, foi a internet, chegou para nós. Tá aí que hoje isso, com esse negócio de eu começo às vezes chamar, bora trabalhar, né? Os meninos, aí tem uns comentários, eu leio, todos. Ninguém faz isso para mim. É mesmo, seu chefe? O senhor que lê todos os comentários que deixo nos seus vídeos? E o senhor responde? Não consigo. Não consegue responder todos? Não. Mas eu faço as minhas caminhadas na minha própria casa. Do lado do meu quarto eu tenho uma sala, que eu tenho uma esteira, agora eu comprei um negócio de uma máquina que faz. Mexer mais em cima. Enfim, eu comprei umas camisas, me disseram quando eu comecei a falar, bora trabalhar. Mande fazer uma camisa, mande fazer umas camisas. E já que o senhor entrou nesse assunto, como é que começou? Eu quero saber quem veio na frente no Bora Trabalhar, o senhor ou o governador? Com todo respeito para o governador. Fui eu. Por isso eu registrei. Ele é registrado do Instituto Nacional de Marcas e Patentes, no Ministério da Indústria e Comércio. Eu tenho o certificado. Bora Trabalhar é meu, no Brasil todo, até... quando, meu Deus? Abril de 2034. Ou 10 anos. É de seu direito. É meu direito usar esse termo, essa palavra, esse termo. Mas o governador eu acho muito legal, é um cara bacana, pode usar. Quem quiser, aliás. Já quiseram, mas rapaz, esse é muito legal. Conta. Porque um nobre deputado, num dia desse, ele fez um projeto que ele queria, como é que chama, rapaz? Colocar, como é que chama aquilo? Patrimônio? Patrimônio cultural, é assim que chama? Isso.
bora trabalhar. Aí, meu Deus, eu digo, aí não dá. Aí ele já exagerou. Mas sim, então, com isso, aí o produtor na esteira, eu pego o telefone e chamo, Deusa, vem cá, cozinheira. Menina, mora conosco 18 anos. Filma que eu vou fazer um vídeo aqui. É o que faz. Então, a acompanhante da Jacira Domingas, vem cá, faz um vídeo aqui para mim. Eu não tenho... Filmmaker, não tem ninguém, um profissional trabalhando com o senhor. Do jeito que eu falo, da forma que eu falo, de toda forma que eu... Mas eu gosto. Foi uma das coisas boas que aconteceu, que eu quero dizer para o senhor, porque isso me aproximou dos funcionários do líder muito. Eu entrava, eu gosto, eu faço isso de gostar do líder. Eu tenho na minha sala uma foto de toda a minha família. Eu, Jacira, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, 32, se não me engano. Eu costumo dizer para as pessoas que aqueles são meus amores. É diferente do líder. O líder é minha paixão. Eu acho que isso até já não é normal, porque eu não consigo ficar sem ir para lá. Com o número de funcionários que o líder tem, ontem tinha 18.006. Eu tinha um dado aqui com 17 mil, ou seja, aumentou um pouco mais. Não, já foi mais do que isso. Chegou quase a 19 mil, mas nós temos feito enxugamento. Ontem estava em 18.006, se eu não me engano. E eu sou muito... Eu acho que o líder tem uma responsabilidade enorme com essas pessoas. Que por mais que eu esteja empregado, eu preciso muito de nós. E me aproximo muito deles. Eu gosto de ir nas lojas. Todo dia pela manhã, antes de eu ir para o escritório, eu vou numa loja. O senhor acha que o que o senhor criou, que era falar exatamente e se aproximar mais desse funcionário, fez com que quebrasse até aquele gelo das pessoas se aproximarem do senhor? Mas é isso que eu estou dizendo para você. Como eu entrava na loja, normalmente tem um vigilante na loja, uma pessoa, não é propriamente um vigilante, e ele está com fone, com o rádio dele, né? Muitas vezes eu vi ele dizer... O chefe chegou. Ele estava falando com alguém lá para dentro. E sempre eu via que eles estavam todos ou assustados, ou aborrecidos. Chegou o homem. Ninguém sorria para mim. É diferente hoje. Eu amo chegar lá, dar bom dia para todo mundo. E hoje eles chegam com o senhor, bora trabalhar? Bora trabalhar? O senhor Oscar, bora tirar uma foto. Eu chego na loja... Eu acho que a loja é propriedade do gerente. Primeira coisa, eu não entro assim. Eu vou dar um bom dia para todos, porque eu tenho o prazer de fazer isso. E como eu disse, a vantagem que isso trouxe foi a minha interação com os funcionários. E às vezes eu tento motivá-los, porque as pessoas às vezes precisam disso. De motivação. Que a gente motive. Que apesar de tudo, nada substitui o trabalho. A gente só avança se tiver trabalho. Se não tiver trabalho, não faz nada. A pior coisa para um homem, Agenor, que é um de vocês, não tem nada pior, não tem nada mais humilhante do que um homem sem trabalho. Ele se sente uma sobra, ele sente que não está fazendo nada aqui, que ele não serviu para nada. E eu admiro, tem funcionários do líder que ele acorda 4 horas da manhã, se a turno dele é pela manhã, ele acorda, faz um café rápido e vai pegar o ônibus. Agora tá melhorando, né? Tem os... O geladão. Meu Deus do céu, que coisa boa. O senhor já andou de geladão? Não. Mas eu acho legal. Hoje, todo dia, eu mando deixar minha secretária na casa dela, que ela mora lá para Augusto Montenegro, e eu gosto muito dela, enfim. E o motorista aproveita e leva ela para casa dela. E hoje eu disse, hoje você vai de geladão, que eu precisava vir para cá. Né? Mas tudo isso vem melhorando. Então, é assim. Então essa sua motivação, senhor Oscar, de todas as manhãs, falar com o seu colaborador, com o seu fornecedor, com o seu gerente, com o seu supervisor, com todos aqueles que fazem parte direta e indiretamente do líder. Ninguém faz nada sozinho. Aqui está aparecendo nas câmeras eu e você. Sim. Né? Mas se você não tivesse esses meninos dessa equipe aqui, você não fazia. Não estava nem gravando com o senhor. Ninguém faz nada sozinho. Isso é verdade. A gente tem que valorizar as pessoas e tem que saber as necessidades deles. Porque, como eu te disse, estou fazendo nem, mas
como eu disse para você, dado as nossas origens, eu não preciso de muito para mim viver, porque eu me acostumei com pouco. Até a minha própria alimentação. Se tem coisa, mano, não me convida para jantar, que eu não gosto, tá? Ir para o restaurante jantar, não. O senhor é caseiro. Eu quero ficar em casa. Quer ficar em casa. E quero almoçar em casa. O senhor falou um dia desse nos seus vídeos que o senhor treina em casa. O senhor não faz academia nem atividade física fora de casa, não, é em casa. Não. Lá onde eu moro, agora eu já moro no Bete. Quando eu vim para Belém, eu morei no Porto do Sal, quando eu vim lá do interior, nós vamos direto, como eu te contei. Eu vim para o Porto do Sal e lá eu morei nesse apartamento que nós tínhamos 7 anos. Depois a gente comprou residência já, tudo nós compramos. Ficamos mais ou menos para o Jurunas. E lá no Jurunas eu morei 41 anos. Eu imaginava que nunca eu saía de lá. O senhor morava numa casa? Eu morava numa casa para mim muito boa. Eu, menino, nunca imaginei que eu ia ter uma casa daquela. Eu morava numa casa de madeira. Então, sem forro, sem nada. Então, para mim, estava mais do que bom. Mas a minha filha teve um problema, e que ela morava no meu lado, acabou mudando para um prédio, insistiu até que eu mudei para o prédio. Gostei, tá aí, eu achei legal. Quando você... Gostei. E você consegue ver a cidade? Vejo a cidade, acho legal. E lá tem uma academia no prédio. Tem. O senhor não desce? Não tem isso. Não dá. Não desce. Mas do lado do meu quarto tem uma sala. E eu comprei uma esteira e coloquei na sala. E foi aí que começou tudo? E depois eu comecei a ver que caminhar faz muito bem. Faz. Mas muito bem. Faz bem para a cabeça. Melhora a gente. E hoje eu preciso fazer isso. Mas eu precisava não só caminhar, como fazer alguns outros exercícios, que foi a história da máquina que eu te contei. Como atividade de máquina força. milagrosa, enfim. E eu faço lá. Mas eu não programo nada. Então, meu motorista também, ele grava muito bem. Ele faz. É um cinegrafista de primeira. Ele passeia. A gente chega na loja, eu chego assim. Porque a minha voz não saía, eu gritava e não saía. Pois é, alguém lhe disse, seu Oscar, o senhor precisa ter um microfone. Oscar, compra o microfone. Aí eu comprei, não prestou. Então, ia rouco. Aí a minha neta, Natália, disse, deixa estar que eu vou comprar um para ti. Pesquisou. E ela comprou. Mas, rapaz, é um milagre. É um botãozinho. É um botãozinho aqui, tem um ímã por trás. Isso. E mete aqui atrás no supermercado. Pronto, a gente consegue lhe ouvir perfeitamente, sem precisar gritar. Não, falo. Aí eu chego, eu tenho 12, eu uso um no carro e tenho lá em casa. Quando eu saio, que eu resolvo fazer numa loja uma gravação, eu chamo aí, tu vem cá atrás o gravador. Gravador não, é o microfone, né? Traz o microfone. E aí a gente faz. É assim. Então isso me aproxima muito deles. A continuação que eu estava falando para você. Então nós inauguramos a loja da Alcindo Cacela e depois a gente nunca escolheu o ponto, fiz pesquisa. Era ela pela sorte ou pela intuição? A DOCA foi uma intuição. Vieram nos oferecer um terreno que tinha na DOCA. Só tinha um prédio na DOCA. Só. Um que tem de canto com a DOCA, já... Boaventura? Não. Antônio Barreto. Antônio Barreto. Antônio Barreto. Bem lá. E está bem em frente hoje da Rodobench. Enfim, era só esse prédio que tinha. E lá era uma madeireira. No lugar onde está o Líria da Doca era uma madeireira. E nós compramos esse terreno, aí a gente já evoluiu um pouco. Novamente, em outubro, no dia 27 de outubro de 1986, nós inauguramos o Líria da Doca. Aí foi um salto bastante grande. Seria a terceira loja? Terceira. Foi um salto bastante grande, porque era uma loja completa, uma loja com escadas rolantes. E aí a gente teve vontade de avançar com mais variedade, nada melhor do que colocar um magazine. E aí nós fizemos no segundo andar o magazine, que hoje é o Magazã. O Magazã então começou na DOCA? Na DOCA. Quem cuidou do Magazã do início até hoje foi o João Augusto, meu filho. Ele sofreu lá, ele aprendeu muito, errou muito. Teve pessoas que nos ajudou, nos trouxeram para nos ajudar. E depois a gente foi avançando, né? Esse negócio de chegar assim, eu tenho talvez por causa a gente vai ficando velho, vai ficando teimoso, né? Mas eu me coloco no lugar do cliente.
Eu acho que quem gosta de fila é o dono do supermercado. Tem coisa pior do que ter fila não. Ninguém gosta, ninguém gosta. Tem coisa mais chata do que tu chegar num lugar, numa farmácia. Tu vai com a receita do teu médico. 5 medicamentos, ele diz que tem 3. Égua do saco, caraca. Vai em outra. Né? E aí lá vai para outras. Então, o que tenho certeza, tenho muita confiança que o consumidor quer chegar num lugar... Levar tudo. Levar tudo. Então, hoje, ninguém presta esse serviço como o Grupo Líder tem. Eu contei para você a história da máquina de fazer exercício, né? As pessoas falam muito, o Líder é um grupo do supermercado. Nós não somos isso, não. O supermercado representa o alimento, o varejo alimentar nosso representa 52% da nossa venda. Ainda é mais da metade, mas é só 52%. 48% vem do Magazan, da Farmalídia, do Home Center, que hoje já quem cuida do Home Center, uma ideia do João, mas quem está cuidando é o meu neto, o Matheus, e a gente está no meio dos grandes aqui. A gente vende bastante, já está vendendo. A Farmalídia, olha só, e aí a gente faz diferente, né? Às vezes eu brinco, porque eu já fui, principalmente em São Paulo, e às vezes aqui é difícil ir em outra farmácia, mas em São Paulo já. Aí tu entra numa farmácia, você é cadastrado? Não. Seu CPF? Não, mas o senhor vai ter um desconto grande. Aí tu passa o CPF. Aí eu brinco que paga o CPF da mãe, do pai, da sogra. Ganha um desconto de 40%, vai ver, está mais caro do que na Farmalídia, né? A Farmalídia não tem disso. Não quer saber de CPF de ninguém. E o que é a Farmalídia? É um serviço que nós prestamos também. Como vender açaí. Talvez o Grupo Líder, as lojas do supermercado Líder, seja o que mais vende açaí. Nós vendemos por mês 150 mil litros de açaí. Eu não tenho açaí como uma renda. Isso mesmo também fora da safra? Não, todo o tempo nós temos açaí. Qualquer época. A safra diminui um pouco porque aumenta o preço, né? É natural. Enfim. E a gente tem como um serviço, prestar um serviço. Porque, escuta, a pessoa, eu já vi muito isso, vai numa farmácia de rua, o risco que ele tem de ser assaltado. Ele vai no supermercado Líder, tem uma farmácia dentro do supermercado Líder, com segurança, com estacionamento grátis, com preço mais barato. E ainda tem alguns que não vão para lá. Porque eu digo assim... Quem não é cliente Líder, vem para cá. Como é que o senhor fala? Não. Eu digo, mesmo aqueles venham para cá, parem de ser teimosos. Porque hoje eu disse, comparar o preço do leite ninho do Líder com o supermercado, tudo legal. Leite ninho é leite ninho, sabão Omo é sabão Omo. Agora, peixe que é vendido no Líder, ninguém tem uma peixaria que o Líder tem. Ninguém. O Líder tem uma central de recebimento de peixe lá na Augusto Montenegro, no nosso centro de distribuição, um prédio próprio. Lá tem um médico veterinário. Tem não é nosso funcionário, não. É da Depará, Ele é indicado pela Depará. Nenhum produto entra lá sem a vistoria dele. Todos. Nós recebemos o produto de todos os municípios produtores de peixe, daqui, de leite tratado, limpo, vai para as lojas. Ninguém tem isso, mano, ninguém. Então, eu nunca vou dizer que nós vendemos o produto. Olha, vem para cá que eu estou vendendo abaixo do custo. Abaixo do custo não, mano. Não tem como vender, senão vai quebrar. A gente precisa de lucro para bancar nossas despesas operacionais e sobrar alguma coisa para crescer as margens do comércio varejista. Mas que eu quero te dizer, o lucro. O lucro do comércio varejista é muito pequeno. Talvez não imagine, nunca passa de 2%. E quando você tem uma renda líquida de 2%, no meio de todo o volume, você pode estar ganhando. Você vê quantos já quebraram, quantas empresas grandes, tem milagres. Quantos já foram embora por causa disso? Então, o que a gente se propõe
é vender qualidade e a preço justo. E seu Oscar, o senhor tem falado e costuma dizer que o equilíbrio entre clientes, funcionários e fornecedores é como uma mesa de 3 pernas. Explique melhor um pouco desse seu conceito. Para mim é assim. Para mim, em primeiro lugar, se tu tiver... Essa mesa nossa, tem 4 pernas. Né? Mas se tu pôr 3 pernas, ela vai cair. Mas se a nossa é uma perna, é um triângulo aqui, e só tem 3 pernas, não cai. E eu classifico essas pernas, em primeiro lugar, para nós, é o funcionário. Em primeiro lugar. Segundo, o cliente. Se eu não tiver um bom funcionário, o cliente vai embora, porque ele põe para fora. Quem não gosta de não ser bem tratado. Não tem quem goste de não ser bem tratado. O segundo é o cliente. E o terceiro é o fornecedor. Por isso que eu dou todo dia do meu bom dia para os nossos fornecedores, porque ele não é meu amigo, não. O nosso fornecedor não é meu parceiro para ir para passear comigo para a Fazenda Três Maria, fazer uma viagem, não é isso não. Ele é meu parceiro, ele não é meu amigo, ele é meu parceiro. Quase um sócio. Deve ser tratado com respeito e com dignidade. Respeitar, porque aí, se eu tratá-lo com respeito, com dignidade, valorizar, os bons negócios eles trazem para nós. Se nós não tratarmos, se os nossos compradores não tratarem bem eles dessa forma, quando eles tiverem um bom negócio, uma boa oferta, um bom produto, ele vai levar para outro. Eu quero que ele traga para nós. Por isso as portas estão sempre abertas. Por isso que eu não quero que nunca eles fiquem lá pegando chá de cadeira ou sendo maltratados assim. Quem não é grande, a gente nunca vai... Escuta, Genô, deixa eu te contar, meu filho. Eu não quero te dar conselho. Não, que isso. Eu estou aprendendo, está sendo uma aula não só para mim. Seu Oscar, deixa eu lhe falar uma coisa. Não está sendo uma aula só para mim, não. Para muita gente que está nos acompanhando agora, no nosso canal, além dos meninos aqui no estúdio, nesse bate-papo, mas tem milhares de pessoas, centenas de pessoas que ao longo do tempo vão acompanhar esse bate-papo e ver o quanto o senhor é inspiração, juntamente com o conglomerado, seus irmãos, inspiração para muita gente que está começando. Eu não sou e não imagino de ser o maior. Sempre vai ter alguém maior que você. Você tem que tentar fazer o melhor que você possa fazer. Ser dedicado a fazer. E é isso que nós tentamos fazer, pelo menos aqui em Belém, que é onde nós estamos, é fazer o melhor. É dar o melhor atendimento para o nosso cliente, é ele entrar lá, como a gente já falou, e encontrar tudo o que ele quer, tudo. Tanto que as nossas lojas, a gente tem algumas lojas satélites que ficam nas lojas, e a gente escolhe o que é que a gente quer colocar, não é qualquer um. Ah, estou vendendo tal coisa, eu quero colocar... Vou dar um exemplo, como uma pessoa que às vezes precisa, comprar, e eu sei que eu vou encontrar também no seu supermercado, quando eu vou no líder da Quintino, ali com a Fernando Guilhom. Aquela loja é gigante, porque assim, como eu viajo também, e minha esposa gosta muito de ir em supermercado quando a gente viaja. E a gente conhece essas grandes redes de supermercado, as lojas gigantes, você encontra tudo. E nessa unidade a gente encontra tudo. E outra coisa, senhor Oscar, quando o senhor inaugura a terceira loja do líder, que é na Doca de Souza Franco, inaugura o primeiro magazã, no meio disso tudo, como é que surgiu o Shopping Castanheira? E hoje é um bairro, que o Castanheira deu um nome a um bairro, né, em sua volta. Castanheira completou 32 anos. A gente nunca pensou em ter shopping, e hoje eu vou fazer uma confissão. Diga. Porque na época, para a gente vender o Castanheira, eu acho que isso é natural. A gente tem que falar algumas coisas. A nossa versão era que nós tínhamos feito uma pesquisa, que tinha achado lá o melhor local, porque em Belém não tinha não tinha nenhum shopping center. O shopping center tinha visto algumas tentativas de começar alguns e pararam, mas não foi isso, não. A gente queria expandir. E lá tinha eu lembro que era a época do plano cruzado, e lá tinha um terreno grande. Era do Clube dos 200. Clube dos 200, por que Clube dos 200? Eram os funcionários da Petrobras, que 200 funcionários da Petrobras se juntaram, compraram aquele terreno para fazer uma área de lazer lá na estrada. Aí fizeram piscina, casa. Esses senhores envelheceram e os filhos não quiseram, e eles se resolveram a vender. E começaram a insistir muito para comprar.
Nós compramos o terreno para fazer um supermercado. Eu passei aí toda a tarde para lá, para dar uma olhada naquela área de influência. E eu vi que era um lugar muito pobre, era uma nova experiência, como fui a Condor há 50 anos. Tinha 3 supermercados lá, me perdoe, mas eu estou falando a verdade. Era o supermercado Belém, o supermercado Nicinha, o supermercado Belém aí na BR, ali perto onde está hoje o Açaí. O Nicinha estava do outro lado, chamavam por aquilo entroncamento. E o supermercado São João, que já tinha aqui uma loja nossa que nós temos na BR, ali da BR, mas era uma loja bem pequenina lá. E eu entrava e via que as compras dos clientes eram muito pequenas, era só naquela cesta. E eu comecei a pensar, não vai dar certo isso aqui. Aí nós fizemos vários projetos, não dava, não cabia. Aí nós fomos em São Paulo, eu fui em São Paulo e fui conhecer uma loja que naquela época era um dos melhores de São Paulo, Eldorado, o supermercado Eldorado, e eles tinham um que tinha no lado, tinha um magazine deles, chamava Plaza, enfim. Eu tinha conhecido uma pessoa aí, quando nós fizemos o primeiro magazine, que era o Magazine Líder, e ele me disse, Oscar, eu vou te apresentar um arquiteto, um jovem arquiteto, para ele olhar o terreno de vocês, que isso aí não dá uma ideia para você. E trouxe. Esse rapaz veio aqui, Manuel Brancante. Manuel Brancante veio aqui, fui com a gente lá, olhou, tá, foi embora. Algum tempo depois ele disse que ele tinha um projeto, e a gente foi lá, eu, o Osmar e o João. Quando chegou lá, ele tinha feito uma perspectiva, num quadro, colocou um tecido em cima, e aí ele tirou o tecido, e era o que é o Castanheira hoje, com aquela cúpula. A gente ficou fascinado. A gente nunca sabia, não entendia coisa nenhuma de shopping. Não tínhamos nenhum estudo para shopping. Belém não tinha shopping. Isso. Mas a gente pensou assim, um shopping em Belém é como uma cidade que não tem televisão e chega a Globo. Né? Vai abafar. As únicas grifes de moda que tinha eram algumas ali na Brás de Aguiar. Sim. Chamavam a Rua Augusta Paraense. Um jornalista que tinha aqui, o Edvaldo Martins, chamava assim. E aí nós começamos. A ideia era fazer só o supermercado, e corremos atrás de uma loja. Aí já era Magazão. Mas nós fizemos um estudo, contratamos uma empresa para fazer um estudo. Aí sim nós fizemos estudo. Precisava das âncoras. Sim. Mas disseram que o Magazã não tinha perfil ainda para ser uma âncora. Quando nós estávamos quase na metade, aí aguçou. A competição é bom por isso. Competição, não vamos chamar inveja, não. Competição, sim. É legal. Existiam umas grandes obras aqui, nós chamamos para nos ajudar a construir como chama? Daqui a pouco eu lembro, uma construtora, que era do Fernando, esse que foi senador. Enfim, e aí eles resolveram fazer um shopping na Padre Eutíquio, que tinha uma loja da Merpra, tinha uma loja da Visão e tinha mais um terreno da Visão. E eles fizeram, e foi uma luta do Golias com... Davi Golias. Isso. Foi uma Quem era o Davi, quem era o Golias? O Golias era eles, né? Riquíssimos. OAS, a maior construtora do país na época, era uma das maiores construtoras. Chegou, lembro que a gente foi e conseguimos chegar na CIA para convidar eles para serem âncora. Fechamos e chegou aqui, fomos falar. Eles foram lá na CIA, fizeram a CIA ia cancelar conosco, deram a loja para a CIA lá trouxeram o nome do Iguatemi. Iguatemi é um shopping muito famoso. Sim, que tem em família São Paulo. Gereissati, né? Tem em Fortaleza. E eles conseguiram trazer o nome e colocaram o shopping Iguatemi. Eu até hoje me orgulho. Como é que aqueles barrigudinhos lá da Igreja Feminina estavam incomodando o pessoal da OS, que o cara era genro do Antônio Carlos Magalhães, o homem mais poderoso da Bahia, e eles estavam se importando com a gente. Mas nós tomaram a CIA.
porque fizeram assinar um compromisso que não iriam para outro shopping em Belém nos próximos 5 anos. A gente trouxe algumas pessoas para nos ajudar, enfim, nós começamos 2 anos antes deles, e eles construíram aí 1 ano e meio, com muito dinheiro, muita capacidade. Nós tínhamos recurso, nós tínhamos algum recurso, precisamos fazer uns empréstimos, mas nós inauguramos. Mas eles inauguraram 1 mês antes da gente. Eles conseguiram inaugurar. Eu lembro que o Castanheira tinha a pista de gelo. Tinha. Era o atrativo, lembro. Era o atrativo, era o atrativo da família, da propaganda, era a pista de gelo. Eu lembro que quando fui o Pedro Galvão, que era nosso Galvão. Meu grande amigo Pedro Galvão, ele criou o comercial onde as meninas patinavam no gelo. E no dia que eu fui na Galvão, conheceu o Pedro, né? Ali na Joaquim Távora, na Joaquim Nabuco. Quando eu fui ver que eu vi o comercial pronto, eu chorei. Vi tanta emoção que eu chorei, o comercial do Castanheira. Enfim, no dia 30 de novembro de 1993, nós abrimos o Castanheira. Foi um dia memorável. Foi um dia de realização para nós. Porque o governador era o Jade Barbalho. Interessante. O líder da DOCA, ele inaugurou no mesmo dia do aniversário do Jade Barbalho. Não lembro se ele era governador, não era não. Acho que era, sim. 27 de outubro. 7 de outubro. Então nós marcamos, e alguém pediu, acho que foi o Pedro Galvão mesmo, e ele era governador, 2º mandato, e nós queríamos convidar ele. E fomos lá. O Palácio de Despachos era a sede do governo ali na Augusto Montenegro. Fui eu, papai, Osmar e João. Ele marcou 11 horas com a gente chegou 11 horas lá, e o Pedro Galvão ficou conosco, mas ele não chegou. Mas ele ligou que nós esperássemos que ele ia. 1h da tarde ele chegou e disse assim: vocês vão almoçar comigo. Pensa, cara, a gente ia almoçar com o governador, nós, Caboclinha de Igarapé-Miri. E ele nos recebeu muito bem. E estava no dia da inauguração lá. Foi muita honra, foi um dia muito alegre. E hoje o senhor vê que no entorno do Castanheira, que virou um bairro em Belém... Não, agora o bairro ali chamava Atalaia. Atalaia. Agora tem uma curiosidade no meio disso tudo. A gente sabe que Ananindeua não era para começar ali. Não, começaria no entroncamento. Foi a partir da construção do Castanheira. Lá, o prefeito era o Hélio Gueiros. O Hélio Gueiros estava brigado com o Jade Barbalho na época, porque tinha apresentado o Said Chiafan como candidato ao governo em contraponto com o Jade Barbalho, então eles estavam brigados mesmo, tanto que o prefeito Hélio Gueiros não foi na inauguração, porque o Jade ia, e eles decidiram oficializar a divisa. A gente não chama divisa como divisa. E aqui é a Jabas Passarinho, é colado ao shopping. É a fronteira entre, né? Exatamente, porque o shopping ia ficar em Ananindeua. E o governador, o prefeito Hélio Gueiros, ciumento como ele era, quando morreu, disseram que iam tirar o Banco do Estado do Pará. Ele disse: vem para cá. E não tiraram mesmo. E ele não perdeu. Ele disse que ele queria o shopping aqui. E o shopping acabou ficando na divisão. Até porque também o shopping é um dos principais arrecadadores, né? Ali para aquele momento. Sim, agora, seu Oscar, inclusive, até recentemente, na gestão do ex-prefeito Zenaldo Coutinho, ficou uma briga com aquele pórtico, né? Não, aquele não foi pórtico o Zenaldo, que era do município. Aquele pórtico... Não, foi construído com o Dulciomar. Foi o Dulciomar mas passou para outra gestão e aí ficou com o Zenaldo. E depois ficou totalmente abandonado. Ficou terrível. Anos. Foram anos. Ali dentro você tinha de tudo. Foi extremamente prejudicial para o shopping, porque tinha tráfico de droga, tinha prostituição, assalto, muito. Fiz muito mal para a nossa imagem. E depois nós fomos acionados pelo Ministério Público, que hoje eu agradeço muito ao doutor Raimundo Moraes, que ele que estava na frente da ação. Eu disse: eu fui mesmo lá na sede do Ministério Público e pedi, eu não o conhecia, doutor Raimundo Moraes, por favor, derrubem aquilo que está nos destruindo o shopping, derrubem. E depois ele é um homem muito educado, muito calmo. Ele disse, a gente convidou ele para ir no escritório, foi, e um momento ele me disse: Oscar, escute,
tenha uma despesa, gaste, vai ser bom para a cidade, vai ser bom para vocês. Pense. Eu gosto de pensar, eu gosto de ouvir pessoas. Eu estou falando muito aqui porque tu me dás, mas eu não gosto de falar muito não, eu gosto de ouvir. Todos, eu gosto de... Às vezes, eu costumo dizer para todos os funcionários, eu não quero o braço de vocês, o braço só do repositor para carregar a caixa. Eu não quero o braço, nem quero perna, eu quero a mente, eu quero a cabeça que pensem, porque muitas vezes tu tem uma pessoa que está lá, que sabe muito mais que você. Então eu pensei muito no que o doutor Raimundo Moraes tem sentido. Foi um investimento de louco aquilo, porque todas as escadas estavam paradas e tinham tirado as peças de elevador. Nós tivemos que reformar e comprar peças novas para os elevadores. Quantas escadas rolantes tem lá? 4. 4 escadas rolantes e 12 elevadores. E reformar todo ele. Na época, tem 6 anos, mais ou menos. 6? Não. Foi em 2018, 2019. Por aí. A gente gastou quase 3 milhões de reais. Para botar tudo para funcionar. Mas ele virou um equipamento que serve àquela comunidade. Não é o líder, não. Todos. Tem vigilância 24 horas. Não tem lá uma pichação, nunca teve um assalto. Tivemos a felicidade, que a gente tem que ter humildade para pedir, não é? Pedir não custa. Se quiserem ajudar, mas a gente conseguiu que a Polícia Militar instalasse um batalhão. Montamos todo para eles, todo, do computador, as mesas, todo a gente arrumou lá. E eles nos ajudaram muito. É uma segurança. O shopping Castanheira é o shopping mais seguro que tem nessa cidade, não tem nada igual. Nós temos quase 263 câmaras de monitoramento, interna e externamente. As partes externas e as partes de portaria são todas com reconhecimento facial. Tem sido muitos que a Polícia Militar detecta, vê que é foragido, pega lá e manda embora. Pega. Nunca tivemos uma. Pode acontecer, roubar um celular, sei lá. Agora, senhor Oscar, o senhor sempre fala valorizando cada um dos seus funcionários, a gente sabe, são 18.006 funcionários, é isso que o senhor falou agora há pouco? Muda muito. Não, e compreendendo que cada funcionário tem uma família de pelo menos 3 pessoas, tem mais de 54 mil pessoas que dependem ativamente do Grupo Líder. É uma grande responsabilidade, né? Deixa eu te dizer, tem muitos municípios nesse estado que não tem uma quantidade de pessoas dessas. E eu costumo dizer para eles, amanhã, nós sempre pagamos o salário do funcionário. Dia 15, damos um adiantamento de 40% e dia 30 pagamos o saldo. Se dia 30 for feriado, a gente paga 29. Agora, por exemplo, dia 15 é domingo. É domingo? Parece que é. Domingo. Isso, dia 15 é domingo. Isso. Vamos pagar dia 13. Não é por nada, não é por querer ser bom, é porque esse salário que eles ganham é tão pouco que... Tem uma frase que o senhor usa. Às vezes eu não lembro. Como é que eles vivem? Melhor um pouco... Eu brinco dizendo que essa era a coisa do meu pai. Eu lembro muito das tiradas que meu pai e minha mãe falavam. Eu sempre falo dessas coisas, eu tenho um negócio de dizer... É porque... Não sei quanto tempo a gente tem, mas eu tenho que ir. Eu não posso ficar muito tempo. Escuta. Meu pai viajava para Belém, numa canoa vela, carregando frete. A canoa não era dele, era de um cidadão que ele trabalhava do cidadão. E quando meu pai estava para sair, filho é muito apegado ao pai, né? Eu com Osmar, meninos de 5 anos, 4 anos, sei lá, a gente começava a sentar no chão e começar a chorar. Não vai, papai não vai, papai. E ele dizia para nós, eu tenho que ir, menino, eu preciso ir porque barco parado não ganha frete. Que era a canoa dele, né? Barco, eu costumo dizer isso. E ele falava, da mesma forma que ele dizia assim, a gente tem pouco, mas o pouco com Deus é muito. Então é por isso que eu falo, todas essas coisas, eu vi meu pai e minha mãe falarem, eu não inventei. E é verdade, porque você vê, tem acontecido, sabe, Agenor, o que está acontecendo nesse país é muito triste, que me perdoe. Primeiro os jogos, né? Terrível. As pessoas, na ânsia de querer multiplicar o que ele ganha, pega seu dinheiro e se envolve nesses jogos, está terrível.
E os empréstimos estão destruindo. Quanto é a base salarial? Quanto é a massa salarial? A média, 2.500, mas tem gente que ganha, uma boa parte ganha um salário mínimo. O que é um salário mínimo para uma pessoa se sustentar e sustentar 2 filhos? Ele não vai comer, ele não vai viver. Por isso, nós demos ticket de alimentação para todos os funcionários, no valor de R$14, parece R$14 por dia. Sabe o que é que eles faziam? Eles não usavam isso para comer. Eu vi muitas vezes eles irem e comprarem uma banana e comerem com água. Não tem diferença para ninguém. A fome que eu sinto, você sente, aquele sente, não tem, é tudo igual. Não tem, você pode ser doutor, médico, é tudo igual. O sofrimento é o mesmo. O que a gente fez no Líder? Todas as lojas do Líder têm um restaurante exclusivo para funcionários. Não é de graça porque eu já dou o ticket de alimentação. Ele paga o mesmo valor que ele recebe do ticket de alimentação. Com isso, ele tem oportunidade de comer. E não é pesado, ele não vai pesar nem dado um limite. Ele tem o buffet que ele come até... Às vezes eu vou, às vezes almoço normalmente lá com eles. Eu só peço açaí, que eu gosto muito de tomar açaí. E é um prazer enorme ver aquelas pessoas montarem aquele prato. Eu tenho certeza que aquela alimentação é para o dia todo. Vai dar para ele, para não ser necessário jantar. Tem muita pobreza ainda. Eu te disse ainda agora que já melhorou muito já, mas temos muito para avançar. Muito para avançar, né, Tem muito para avançar. Eu acho que o Líder hoje... Empregar 18 mil pessoas, sim, é uma responsabilidade enorme. E quando a gente multiplica por 3, dá 54 mil. É o que eu estou dizendo. E olhe, com todas essas dificuldades que tem, mas são pessoas que têm assistência médica, salário rigorosamente em dias, seus necessários, seu vale de transporte, seu ticket de alimentação. Só a pessoa, nós temos um departamento médico, lá no escritório central mesmo, é um ambulatório que cuida de todos os funcionários, a família dele vai lá, a esposa ou o esposo e os filhos menos de 18 anos. E eles vão lá, eles se consultam lá, tem médico de todas as especialidades, tem alguns equipamentos com tomografia, essas coisas tem lá, é o laboratório. Só você sair para fora, para trabalhar, mesmo você ganhando pouco, você saber que você tem segurança, que o seu filho adoeceu e tem onde se tratar, que ele não vai pegar uma fila num pronto-socorro, num outro atendimento público que lhe dê dificuldade, que lá dá um trabalho. Eu acho que isso são algumas vantagens e que faz parte, da mesma forma que o Pórtico do Castanheira fez parte para aquela comunidade, que não é nós, é o povo em redor. O Shopping Castanheira, como eu te disse, desculpa, aquele lugar chamava Bairro do Atalaia, de uma pobreza, eu lembro, falando a verdade mesmo, que depois que nós compramos o terreno, eu ia à tarde por lá, como eu te disse, e entrava por trás. Que horror, meu Deus, onde foi que nós fomos comprar? Está tudo urbanizado aqui, agora. Todos, pessoas, o que serve aquele pórtico? Eu tinha um sonho, aquele pórtico é o farol de entrada da cidade de Belém. Está lindo, completo. Está lindo mesmo. Tá. E, senhor Oscar, hoje o Líder, o grupo em si, tem quantas lojas? Só que eu não sei, como diz o neto que eu tenho. Porque a gente tem sabe... 31, parece. Somados ao supermercado, é isso? Não, porque cada loja, todas as lojas, a maioria delas, eu chamo isso unidade, 30 unidades. Certo. Se eu for falar em supermercado, eu digo que nós temos 31 supermercados, 26 magazins, Farma Líder parece que tem mais de 2, porque tem no Shopping Castanheira 2, e o Magazine tem também loja em Castanhal independente, o Home Center não tem todas, parece que só tem 20, eu estou falando para você unidade. E eu pergunto isso ao senhor exatamente porque hoje a gente sabe que o Líder, quando o senhor fala que tem 18 mil funcionários, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, a gente sabe que o Líder hoje é um dos grandes grupos arrecadadores de impostos do estado do Pará, ou seja, o estado do Pará, assim como a capital... Eu não sei agora.
Eu nunca mais mandei fazer a pesquisa, pedir na Cefa. Mas durante muito tempo, nós fomos o número 1 em arrecadação de ICMS nesse estado. Número 1, não tinha ninguém, em empresa particular, privada. Empresa privada. E não tem nenhum empregador privado que empregue como o Grupo Líder emprega. E como é que foi a visão do líder dentro dessa concorrência que é saudável, né, de grandes redes de supermercado, quando chegaram os grandes atacarejos, né, os famosos atacarejos que estão hoje presentes Deixa eu em te Belém? dizer, não sei se é assim que eu devo te responder, mas deixa eu te dizer. Hoje nós temos a COP chegando aí. Ainda tem gente que critica a COP. Que loucura! Nunca esta cidade passou por uma reforma, eu vou chamar assim, que ela está passando, que só traz benefício, mas tem quem critique. Porque também as pessoas pensam, principalmente do sul, sudeste, alguns da fora, a imagem que eles têm da gente é muito ruim aqui. Tu vê, dizem que tudo é ruim tem aqui. Sempre teve uma imagem de que em Belém tem jacaré andando pela rua, tem cobra. Não é não, nós temos uma belíssima loja. Eu conheci muitos concorrentes que vieram de fora e voltaram, foram embora. Porque ele comprava um produto lá, que ele achava para o grupo todo, manda para Belém, eles não sabem nem o que é isso. Eles tinham aquela imagem, não, mano, consumidor de Belém não é bobo, não. E não adianta chegar aqui com umas invenções. A primeira coisa que eu ouvia falar desses grandes atacarejos, não, aqui a gente não dá sacola. Não dá sacola para vender barato. Sabe quanto é uma sacola? Sacola plástica daquela? Sim. Quanto? 0,00 centavo. Mas pensando em enganar o povo, vamos dizer, e acaba não dando conforto. E não tem 10% da variedade que nós temos. Mas tem quem lá, tem quem vá lá. Tem, claro, é natural que tenha. Mas as pessoas vão começando a entender. A concorrência, a competição, ela é extremamente saudável, porque faz a gente procurar fazer algo melhor. E a gente vai lutando para fazer melhor e para fazer as pessoas entenderem a diferença. Eu vejo que mesmo assim, tem os clientes que vão para lá, é bom. Agora, porque vão lá e sentem a diferença. Como é o nome daquele seu tio lá do começo? Tio Arcelino Correia. Tio Arcelino Correia. Como é que foi ao longo, depois de competição, lá no começo com o tio Arcelino, quando o tio Arcelino avançava, a gente queria avançar como Rodrigues, avançava, queria avançar. Como é que foi, depois de muito tempo, comprar as lojas que foram do Grupo Nazaré? Foi muito dolorido, foi muito triste. Eu senti isso e tenho até agora como um trauma. Mexeu comigo, acordo à noite e penso nisso, porque eles sofreram muito e devem estar sofrendo demais, sendo pessoas honestas como eles são. Talvez tenham até sido acusados de não serem para ser correto, é o contrário. Tanto meu tio Arcelino como os 3 filhos deles são pessoas muito corretas. O senhor Alaci era o cabeça da história, né? Era. Era o comerciante igual o senhor. Era o que sentava Não, com o fornecedor. ele que nos ensinou. Foi o tio Arcelino que nos fez ser comerciantes. Nós não temos tempo, mas eu te contaria que o meu avô, que morava em outro lugar, filho de portugueses, olhos azuis, bem claro, e veio numa festa lá em Murutipucu. Bem pertinho, mas naquele tempo demorava muito. Os rapazes e as moças só se encontravam na festa. Não tinha telefone, não tinha, enfim. E ele chegou lá numa festa em Murutipucu e viu a minha avó, Laudelina Correia, morena, tapuia. É natural que tem pessoas que gostam de baixinha, outros gostam de alto, outros gostam de uma gordinha, outros gostam de uma bem magrinha. Ele babou pela morena. Mas quando tinha aquilo, deve ter sido início do século, estava muito próximo que tinha terminado a escravatura, havia um grande preconceito. E o meu avô
Quando a família dele, que era originária de portugueses, branco, viram que ele tinha se apaixonado pela morena lá, disseram, você não vai casar com ela, porque se tu casar com ela, tu é deserdado. Deserdado naquele tempo era tirar fora. E ele não teve que vencer-se. Ele veio e casou com a morena. Mas ele era inteligente. Casou com a mais velha. Ela tinha umas 4 irmãs e 6 irmãos, pessoas muito humildes. Com aquela, ele virou o líder da família. E aí ele teve o tio Orcelino. E ele passou a trabalhar, fazer roçado, porque o sogro dele, que era o dono das terras, tinha muita terra lá, muito para aquela época. E fazia roçado para plantar cana. Serviço terrível. Eu dava muito mosquito, maruim, tinha que vestir uma roupa, aprender a fumar para sair a fumaça. E quando o tio Orcelino completou 18 anos, ele disse, tu não vai trabalhar no roçado, eu vou te pôr com os parentes que eu tenho na cidade. E levou, o tio Orcelino passou alguns anos na cidade, uns 4 anos. Depois ele não quis e voltou e disse, meu pai, isso aqui não serve para o senhor, tem que ser comerciante, meu pai. É isso que eu vi lá na cidade. Me dei uma canoa. E ele foi lá com o patrão dele do engenho, já numa canoa, e o tio Orcelino começou. O tio Orcelino foi a origem de tudo. A origem de tudo. E depois meu pai, claro, casou com a irmã dele, que é a minha mãe, ficaram amigos, brigavam, ficavam amigos, era um compadre, competiu. Mas não posso deixar de negar que o tio Orcelino foi a origem de tudo. De nós estarmos aqui, e eu diria até de nós sairmos do limbo, porque essa competição que nós passamos a ter com ele foi muito saudável para nós. Mas você me perguntou sobre, eu achei, para nós foi um resgate. Nós ficamos com loja deles que economicamente não era bom para nós, porque vai entre 2 lojas nossas. Muito próximas, né? Muito próximo, vinha tirar, mas foi o sentimentalismo, a vontade que outro não chegasse lá. E essas lojas hoje, as que já estão abertas, correspondem bem? Corresponde bem. Agora falta da 14 de março, né? 14 de março, deve inaugurar. A Duque de Caxias é um sucesso, é 24 horas. Agora nós temos muita dificuldade lá com o estacionamento, mas compramos um terreno no fundo. Mas, senhor Oscar, como é que começou? Porque o líder foi o precursor, né? Foi o vanguardista com relação aos supermercados 24 horas em Belém. E agora, recentemente, algumas lojas foram retiradas do 24 horas. Porque nós tínhamos 3 lojas 24 horas, era 2. Batista Campos ABR. O que é que a gente queria? Num bairro, no centro e na saída da cidade. Mas com pandemia nós tivemos, lembra que fechava tudo e a gente teve que avançar com muitas lojas 24 horas, muito mais para atender aquela população que não podia sair de dia. Porque não tem ninguém indo 3 horas da madrugada a fazer supermercado, é impossível isso. Então nós chegamos a ter 10 lojas. Agora, ajustando o nosso trabalho, nós fechamos algumas que era economicamente inviável, mas ainda temos vários. Nós temos Batista Campos, BR, Duque, Independência, e o que tem? Tem uma em Castanhal, me parece que é só, não sei. São as lojas 24 horas. Agora, senhor Oscar, mas eram 10. O senhor falou agora há pouco sobre a COP, é um assunto que ainda chama a atenção de nós, porque é um evento que vai ser realizado, e o senhor falou exatamente isso, que ainda tem gente que vem de fora, tem gente que não conhece a nossa realidade, não conhece a capital, não conhece a Amazônia, criticando pela COP que está sendo realizada em Belém. E tem os invejosos mesmo. E tem os invejosos, só porque Belém, como o senhor falou, está passando por uma reforma, umas obras de infraestrutura que nunca havia acontecido. Nem eu, nem vosso pai nunca viu Belém avançar como Belém está avançando agora. Gostem ou não gostem. Eu diria até que eu não lembro, porque a gente eu não lembro nem para quem eu votei para governador, mas tem que tirar o chapéu para esse rapaz. Eu chamo um rapaz, é um jovem, é um menino, mais novo do que filhos que eu tenho. O filho o Helder, não? Um rapaz jovem, um menino jovem. É novo, né? Gente nova é outra coisa, está com tudo gás, está com muita vontade, que a gente aproveite. Transtorno nós temos transtorno, aquela loja da DOCA está sofrendo enormemente, a loja da BR está sofrendo com obras, mas nunca essa cidade passou pelo tanto. É natural, estou te dizendo,
que os invejosos lá do Sul, os políticos daqui que são contra, fale contra. Mas nós devemos agradecer e aproveitar a oportunidade que nós temos tendo para a nossa cidade melhorar. Porque eu vou te dizer uma coisa, Márcio, eu diria assim como dizia o Hélio Gueiros. O Hélio Gueiros dizia, como é grande o meu amor por você para Belém. A gente ama Belém, né? A gente ama Belém, do jeito que ela é. Tem suja, tem esses problemas aí, mas tu vai no carro, é difícil tu fazer uma viagem que tu não enxerga o fulano ali, tu fazer um... São Paulo, a gente já desce... Opa! Pode deixar, pode botar aí. Não. É a dona Jacirinha, ela Já. fica logo preocupada. Se eu demoro, ela pergunta logo onde é que eu estou. Enfim, eu fui uma vez em... Estava na época, teve uma época que teve restrição em energia em São Paulo, ficou um escuro enorme, né? Lembro como é? Eu acho que foi em 2008, por aí. Um blackout. Foi? Tu lembra? Um apagão. Teve? Sim. Um apagão? Um apagão. Que tinha que desligar as luzes e tal, você não pagava uma multa. E eu cheguei eu estava em São Paulo. Atenda ela. Não, depois Aí eu fui num... Eu embarquei, eu gosto muito de brincar com motorista de táxi. E eu peguei um motorista de táxi e disse, mas rapaz, estava escuro, era inverno, estava chovendo, e a noite apagada, eu disse para ele, mas rapaz, vocês gostam de morar aqui, é? Disse, eu não morava nessa cidade nem que me pagasse, é da cidade ruim, é escuro, não tem água. Se tu fosse onde eu moro, a gente mora bem na frente do Rio Amazonas. Às vezes a gente não lava, não varre a casa, a gente lava mesmo. Porque água... Aí eu disse para ele, eu moro numa casa lá em Belém, rapaz, tem 11 quartos. Sabe quanto eu pago de água? Ele me disse, não, eu disse R$16 por mês. Hidrelétrica nós temos 2. Porque eu estou contando isso, eu estava brincando com o motorista, para dizer que nós não damos valor para toda a riqueza que nós temos aqui. Moço, Genô, vou te dizer uma coisa. Não tem estado mais rico no Brasil do que o Pará. Nós pisamos em cima da riqueza. Esse estado não tem nenhum. Uma vez, eu fui presidente da Aspas, alguns anos aqui, e eu fiz a primeira convenção de supermercados aqui e trouxe... Aquela jornalista Miriam Leitão, ela fazia uma palestra e eu fui debater com ela, fui ser o debatedor. E ela fez a palestra e disse, a dificuldade de vocês é a distância que vocês ficam. Não, para lá. Distância de quê? Da onde é que nós ficamos com distância? Porque distância nós estamos da Argentina, que vocês ficam perto. Agora, para cá, para nós chegarmos... Mano, nos Estados Unidos a gente leva 5 horas daqui. Para a Europa, então? Para a Europa, quase a mesma coisa. Vocês levam 12 horas. Nós temos portos aqui. Eu fiquei imaginando, eu lembro quando eu era menino, vinha com meu pai na canoa à vela e vi quando começaram Barcarena. Onde está Albrasa, no norte ali, era mata fechada. A quantidade de navios que fica lá, tu vai em Mosqueiro, fica ali na frente, para te ver a fila de navios que está para chegar lá. Pensa, uma pena que a gente tem, mas eu não tenho pena, não. Tem que ir embora. Mas tu já pensaste nesse estado daqui a 50 anos? Pensa. Talvez, veja, está muito velho, mas teu filho, teu neto vai ver. Com certeza. Esse estado tem um futuro promissor que não tem nada igual. Agora, senhor Oscar, a gente está caminhando para o final, mas rapidamente eu tenho que perguntar uma coisa para o senhor. Com tanto sucesso que o senhor tem nas redes sociais, a sua popularidade que cresceu, tem mais de 100 mil seguidores hoje. Eu vi até que o senhor estava pedindo seguidores igual também da prefeita Patrícia de Marituba, que dançou e ganhou 1 milhão, 1 milhão e 200 mil. Mas eu não posso dançar, mano. Se eu gosto muito da Patrícia, eu já fui lá, já me recebeu. Se tudo vale a pena até ficar nu para ganhar seguidor, que ela faça. Mas eu não posso fazer isso, porque vai ser um horror, mano. Senhor Oscar, e o senhor, com todo esse crescimento nas redes sociais, obviamente que, por ser um comunicador nato, tem um imitador. O Farias,
que te imita corretamente. Eu não conheço o Farias, pessoalmente. Mas o que você acha do Farias, das pessoas que imitam? Porque a gente sabe que quando a gente tem um imitador, alguém que imita, um humorista ou vários humoristas, assim como aconteceu com Pelé, Silvio Santos, tantos outros, a gente trata isso como sempre uma homenagem, né? Obviamente que tem um trejeito. Eu já tem te algo contei mais. aqui dessa nossa longa conversa. Ah. O meu negócio não é bens, eu não preciso de ter bens. Eu quero gerar riqueza, eu quero gerar emprego. E eu quero principalmente gerar renda. O Faria já está gerando renda. Ele faz propaganda de posto de gasolina. Loja. De doce. Somou. Já desse ele comemorou que ele já tem 10 mil seguidores. E ele interpreta que ele é eu. Só tem que ele pesa muito no linguajar. Eu não estou tanto assim ainda, não. Mas não tenho nenhuma... Mas o senhor gosta, seu Oscar? Acha legal? Acha saudável? Eu acho saudável. E ele está ganhando. Um tempo eu disse que eu não queria os meninos, eu tenho um. Disse que você, Oscar, deixa eu... Ele é um bom menino, me disseram que ele é um bom menino. É um bom menino. Parece que ele tem uma mercearia no Juruna. O Farias, ele é um imitador. Tu ele conhece é um cara... ele? Conheço. Tu não conheço o Farias. Eu queria ter trazido ele aqui pra gente conhecer o senhor, pra conversar com o senhor. Ele é humilde demais. Demais. Ele passa mensagem. Ele fica com medo, achando que o senhor não gosta. Oscar, não se aborreça. Mas eu vi que ele está fazendo propaganda, ele está ganhando. Porque eu cheguei um dia e disse para Jacira, no almoço. Jacira, a Nestlé me propôs para fazer propaganda do Nutri. E ela me disse que ela vai me dar 50 mil. Ela me disse, então faz o que eu quero. Não vou te dar. Eu casei contigo como comunhão de beijo, não de propaganda. Mas era brincadeira, eu não tinha feito não. Mas ela já queria. Então, eu nunca fiz propaganda a ninguém, nem tem razão. Mas o Farias está ganhando dinheiro, não é bom isso? Está ajudando ele. Uhum. E ele não me ofende, claro. Ele me imita de uma forma diferente que eu não sou, mas deixa ele fazer, eu acho legal, eu acho saudável. Que bom. É bom saber, viu, Farias? Olha, ele acha saudável, acha legal e um dia ele vai te conhecer. Eu tenho certeza que um dia, porque o seu Oscar é muito ocupado, mas ele vai te ligar para tomar um café para te contar umas novidades. Seu Oscar... Eu preciso ir, meu amigo. Tá legal a nossa conversa. Tá legal a nossa conversa, mas só para nós finalizarmos, assim, em setembro de 2023, um vídeo mostrou um conflito físico entre o senhor, seu irmão, João, e essas coisas que infelizmente chamaram a atenção. Deixa eu ver se hoje já está tudo restabelecido, seu Oscar? Deixa eu te dizer. Deixa eu ver se eu falo. Esse episódio teve algum impacto na gestão do Grupo Líder? Não, na gestão do Grupo Líder. O Grupo Líder é um muro. Não, essas coisas não atendem. Não teve. Eu costumo dizer, presta atenção, que a vida sempre foi assim. Eu acho que eu te falei ainda agora. A desavença, esses casos de irmãos, teve início desde o início do mundo, não é? Caim, Abel, Esau e Jacó, José e os irmãos. José foi vendido para o Egito. E normalmente porque não é o nosso caso, mas os irmãos são sempre assim, um tem ciúme do outro, brigam. É lamentável que possa ter acontecido. Que isso tenha acontecido, mas isso não me faz ter ódio do meu irmão de jeito nenhum. Claro que nós não temos uma relação social, mas o João passou por um problema de saúde muito grave mesmo agora. Ele está há bastante tempo que não participa do dia a dia da empresa. Este ano ainda não foi lá. E eu sofri muito quando ele via ele em perigo de vida. Porque vem as recordações, né? Os nossos sofrimentos juntos lá. Tudo que nós vivemos de sofrimento. E vejo que aqui se nós vemos, se tu vê, Fernando Collor com o irmão, não é um caso isolado. Sim. Sempre aconteceu. Não é normal, claro que não é normal. Mas isso não vai deixar ficar. Perdoei, meu irmão. Por mim, ele está perdoado. E se algum mal acontecer para ele, eu vou sofrer muito, claro, como eu tenho sofrido, como eu sofri com a perda dos outros meus irmãos.
Sofri muito com a perda do José. O José, meu irmão, vai completar 3 anos agora, está em 2 anos e meio que ele faleceu, e ele viveu comigo no escritório central, ombro a ombro, lutando junto. Sofri muito até hoje. Procuro não pensar. Mas, enfim, são coisas que acontecem. São coisas da vida, são coisas de irmãos. Agradeço a Deus. Tudo é bom, tudo vem de Deus. Meu pai não ter visto essas coisas. Ele ia sofrer demais. Porque tudo o que ele se orgulhava era da união dos filhos dele. Então, se ele tivesse visto uma coisa dessa, seria um sofrimento terrível para ele. Morreu, não viu, fui melhor. Seu Oscar, mais uma vez, obrigado. Quero lhe agradecer de todo o coração, eu e a minha equipe da Treehouse, o Thiago, todos nós, porque não foi fácil lhe trazer, mas a gente conseguiu lhe trazer para exatamente conversar. Aqui pode, cheio de histórias, história fantástica da família Rodrigues, da família Corrêa Rodrigues, ao longo desses mais de 60 anos de história, e mostrar que muita gente que está começando agora, empreendedores, empresários, que tudo começou lá embaixo, não começou aqui em cima, e a história continua se construindo. Obrigado, senhor Oscar. Nada, muito obrigado também, eu te agradeço. Agradeço pela paciência, eu acho que a gente marcou umas 5 vezes, 5 vezes. Não dava, mas eu gosto de falar. Eu gosto de contar. O que eu posso dizer para as pessoas? Não desistam nunca. Nunca desista dos seus sonhos, nunca. Eu não estou contando isso que eu seja um vitorioso. No fundo, eu sou. Saí do limbo que a gente saiu, da onde nós vivemos. Como eu ia para a escola, eu ia para a escola levando a merenda numa lata de tinta que a minha mãe limpava e punha um pouco de farinha, um pouco de comida, aquilo era merenda. E ver como é hoje, como meus netos, meus bisnetos vivem, para mim é uma graça de Deus enorme, é uma felicidade sem fim. Eu costumo... Um dia desse, uma neta minha passou mal, e eu tive que ir com ela para São Paulo, e eu pedi a Deus, eu pedia muito, de agradecer a Deus pela minha vida, mas eu tenho certeza que eu já fiz a minha parte. E o que eu tinha a fazer, eu já fiz, e agradeço por tudo que Deus está dando. Todo dia, quando eu acordo normalmente às 6 horas da manhã. A primeira coisa é sentar no lado da cama e beber um copo d'água que eu deixo no lado, e agradecer a Deus pela vida, pela minha família. Eu vou te dizer, vocês não vão acreditar, riqueza não me fascina. Eu nunca tenho um dinheiro, nunca. Se tu me pedir agora, eu não tenho. A Jacira tem, a Jacira guarda tudo. Toda semana eu dou R$1.000 para ela tem um cartão dela. E se eu preciso de um dinheiro, a Jacira me dá R$100. Eu não fui acostumado a ter, não é isso. Eu gosto de fazer as coisas. Eu vivo, quando é possível, cada problema com o meu funcionário. Ontem, só para encerrar, um gerente de uma unidade nossa, uma fábrica, deixei ele de lá comigo e disse: acho que eu vim de pedir para mandar o Joel embora. Quem é o Joel? Eu queria cuidar das marcas. Por quê? Quanto tempo ele trabalha? 10 anos. E o que foi que aconteceu? Não, senhor Oscar. Ele não quer fazer as coisas. Não vou mandar. Manda dizer para ele vir falar comigo amanhã. Ele veio, o Joel foi hoje. Joel, o que foi que aconteceu contigo? Quanto tempo tu trabalha lá? Eu trabalho 10 anos, senhor Oscar. Eu não conhecia. Começaste como? Eu era auxiliar de pedreiro do mestre Pedro. E eu já estou lá e eu tomo conta das máquinas. Senhor Oscar, eu ganho R$2.008 por mês. E eu tenho 2 filhos, eles são autistas. A mãe da minha mulher mora comigo. Eu quero me embora para Santa Catarina, eu não dou conta mais de viver aqui. Foi ele que me falou: senhor Oscar, eu acordo 4 horas da manhã. Eu moro lá, que a gente tem que abrir 6 horas. Deu muita pena dele. Perguntei para ele: quanto tu acha que tu dá para te viver com dignidade melhor? Aí eu fui falando, peguei a tabela, até que eu cheguei, dormi 900, sei lá. Eu já vivia com isso, já vivo. Não vai, meu filho, não vai te meter com Santa Catarina, que vai ser uma ilusão para ti. Tu queres ficar? Tu queres mudar? Quero sim, então vai trabalhar, que eu vou te pagar. Então, o Grupo Líder já fez mais de 20 casas para o funcionário. Dever funcionário, se eu pudesse, um dia... Eu vou parar porque senão fica aí, que a gente vai contar essa história em breve, a gente vai ter um outro episódio. Vamos parar. Muito obrigado, gente. Obrigado, senhor Oscar. Obrigado. Boa noite. Bora trabalhar.
Bora trabalhar. E esse episódio teve oferecimento da Resolve Energia Solar. Você já sabe, no verão gelado da Resolve você ganha um ar-condicionado e ainda pode economizar até 80% na tua conta de luz e concorre a 4 viagens para Gramado, no Rio Grande do Sul, com direito a acompanhante e também tudo pago pela Resolve. Aproveita, fala com o especialista, tá aqui, olha, para que você possa fechar o teu projeto agora mesmo no verão gelado da Resolve. Minha gente, esse foi mais um episódio, Aqui Pode, tá registrado, dá o like, comenta, vai lá, conversa com a gente e obrigado mais uma vez por estar conosco no nosso canal. Na próxima semana, em um novo episódio, a gente vai te contar uma história bacana aqui no Aqui Pode. Diretamente dos estúdios da Treehouse, é mais um episódio que a gente leva para você.